Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês e nessa aula eu vou deixar uma dica sobre um erro muito comum durante a execução da flexão de braços. Na verdade, eu vou deixar dois erros que são bem comuns. O primeiro erro é não descer em bloco. E como que seria isso? Muitas pessoas que realizam a flexão de braços, a gente observa que os segmentos eles fazem a fase excêntrica em momentos diferentes. Então, por exemplo, é muito comum observar o quadril mais baixo que o tronco, ou até mesmo a região abdominal do quadril mais baixo que a região torácica ou que a região do tronco. Ou seja, já mostra que o core, o centro, não está estabilizado. Porque o correto é descer em bloco, ou seja, todas as articulações ao mesmo tempo. Então, uma boa execução de flexão de braço, todos os segmentos eles estão alinhados durante a fase excêntrica do movimento. E outro erro muito comum é ficar olhando para cima. Então, muitas pessoas que realizam a flexão de braço, principalmente na fase excêntrica, faz uma extensão do pescoço, uma extensão da cabeça e fica olhando para cima. A cabeça também tem que estar alinhada durante a execução da flexão de braços. Então, primeiro, descer em bloco, todos os segmentos alinhados. E o segundo erro que é ficar olhando para cima. Então, a cabeça também tem que ficar alinhada com os outros segmentos. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. E nessa aula eu vou deixar uma dica de um erro que ocorre durante a execução do supino, seja o supino reto, o supino inclinado ou até mesmo o supino declinado. Então esse erro é muito comum e o ajuste desse erro, teoricamente, é muito fácil. Então muitas pessoas, quando realizam o supino, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, colocam o cotovelo acima da linha do ombro. Então acabam realizando o supino dessa forma. Esse erro aqui é um erro muito comum e pode gerar algumas sobrecargas nas estruturas da articulação glenohumeral. Então, para que a gente diminua essa sobrecarga e para que a gente diminua o risco de lesão, o importante é a gente colocar, por exemplo, o cotovelo abaixo da linha do ombro. Então você vai realizar, por exemplo, o supino, seja qual a variação, utilizando o cotovelo abaixo da linha do ombro. Então você realizaria esse movimento e não esse movimento, tá? Como eu disse, muitas pessoas realizam o exercício colocando o cotovelo acima da linha do ombro. Esse posicionamento, tá, pode gerar algumas sobrecargas na articulação glenohumeral e pode futuramente, ou até mesmo de forma aguda, aumentar a chance de lesão. Então, o cotovelo sempre abaixo da linha do ombro. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. Nessa aula eu vou dar um erro comum durante a execução da remada alta, seja com halteres, seja na polia ou seja com a barra. Então esse erro ele é muito comum, tá? E pode gerar uma sobrecarga na articulação do ombro e futuramente pode acabar gerando dor. Principalmente para quem tem dor também, já é algo que acaba acentuando esse quadro álgico. Então o erro comum é puxar, realizar essa remada alta com o cotovelo muito acima da altura do ombro. Então tem pessoas que já apresentam uma tendência a apresentar algumas alterações na articulação do ombro. Então essa remada realizando essa altura do cotovelo mais alto que a articulação do ombro pode às vezes gerar alguma compressão das estruturas móveis, como a bursas, tendão subespinhal. Então o ideal seria restringir essa abdução do ombro durante a execução da remada alta com o cotovelo alinhado com o ombro. Seria uma forma de a gente diminuir a chance dessa impactação. Tá? E muitas vezes a pessoa que apresenta dor realizando dessa forma, quando você corrige e limita essa amplitude de movimento até alinhar o cotovelo e o ombro, geralmente a pessoa faz sem dor. Então esse é um erro muito comum e a correção é basicamente você limitar essa ADM até a altura do ombro. Meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês. E nessa aula eu vou deixar uma dica sobre a elevação lateral ou abdução de ombros com halteres. E essa dica, na verdade, é um erro que é um erro muito comum durante a execução e que a gente vê diariamente nas academias. Então, muitos alunos, quando vão realizar a elevação lateral, acaba fazendo essa abdução do ombro, levantando o cotovelo e as mãos acima da linha do ombro. Essa posição, quando a gente realiza a abdução do ombro, utilizando um ângulo aqui maior que 90 graus,
pode gerar o aumento de chance de compressão de estruturas moles, como a bursa, tendões. Então, o ideal é que você realize a abdução do ombro no máximo até 90 ou um pouquinho abaixo de 90 graus. Até 90 ainda seria aceitável, mas cuidado, né, para não realizar esse movimento acima de 90 graus, porque pode aumentar a chance de compressão dessas estruturas e futuramente pode te gerar alguma lesão. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula para vocês e me questionaram quais seriam ou qual seria um dos piores erros durante a execução do levantamento terra. Bem, o pior eu acho que é o mais clássico, que é trocar a extensão do quadril pela extensão da coluna. Então, muitas pessoas, quando realizam o levantamento terra, elas utilizam o movimento de flexão e extensão da coluna, ao invés de utilizar o movimento de flexão e extensão do quadril. Isso fica muito nítido quando você observa o movimento, ao invés da pessoa, né, descer com o tronco alinhado, que seria, nesse caso, um movimento muito claro de dominância de quadril, no qual você tem o movimento do quadril girando e o tronco está alinhado. E quando ela realiza, por exemplo, a flexão e extensão do tronco, ela faz um arqueamento da coluna vertebral. Eu acho que esse é um dos piores erros e também um dos mais clássicos, ou seja, o erro mais clássico provavelmente é um dos piores, porque você aumenta a compressão discal, você aumenta a chance de ter alguma lesão, por exemplo, no disco intervertebral, e você diminui também a eficiência do exercício, porque você troca a ênfase da ativação, porque esse exercício seria um exercício muito importante para glúteos e isquiotibiais e obviamente também para os extensores da coluna, mas os extensores da coluna estariam trabalhando em isometria e não gerando o movimento em si.